E agora eu convido a todos a assistirem um mini documentário da série Conhecimento, que será apresentada ao longo do nosso evento. A grande pergunta é a seguinte: por que nós estamos fazendo esse fórum? Por que está me entrevistando? Qual o sentido de estarmos aqui? No momento que tu tem que puxar o gatilho, né? Da provocação. Porque provocar, entende, é te estimular a um novo. Olha, eu resumiria, né, novamente, só o conhecimento liberta. A caminhada passa pela informação, pela educação. A sociedade sustentável significa, ela parte, na verdade, de uma nova postura do ser humano, uma nova forma de lidar com o mundo, de lidar com a natureza. Isso é maravilhoso estar colocando. Tem se discutido muito a questão da fase de transição, estamos falando muito da questão da singularidade, no pós-humanismo. A boa inovação, ela parte da tradição. Se a gente consegue ter uma tradição muito bem resgatada e muito atualizada, a gente parte da tradição para realmente inovar. Eu não estou dizendo que a sociedade disciplinar ela era melhor que a sociedade atual, mas a sociedade atual ela não tem valores maiores do que sociedades antigas. Nós precisamos avançar, especialmente nesse ponto da ética e do sentido. Celso é um filósofo medieval, que viveu ali em 1500, uma época bem sombria, né? Mas mesmo nessas épocas difíceis, houve filósofos inspirados, que trouxeram belos ensinamentos. E ele fala que na medida que nós aprofundamos o conhecimento sobre algo, nós também aprofundamos o nosso amor por esse algo, ou por essa pessoa. Então, na medida que se aprofunda o conhecimento, se aprofunda também o amor, o respeito, o carinho. E dessa forma, acredito que podemos aprofundar o nosso conhecimento sobre a natureza, sobre o mundo, sobre os seres humanos, aprendendo a tê-los mais próximos, a respeitá-los mais, a ter mais carinho, mais zelo, de uma forma natural, de dentro para fora, sem uma imposição, né? Sem uma regra. Eu faço assim porque me obrigaram a fazer isso, se eu não fizer, serei multado, ou vai vir uma repreensão. Conseguir encontrar uma via verdadeira que venha de dentro de cada ser humano. Isso vai sendo despertado na medida que a gente aprende a amar. E o amor vem através do conhecimento. Então esse é um dos filósofos que eu gosto de trazer quando se trata desse tipo de tema, para que a gente vá desenvolvendo uma ética natural, não uma ética imposta pela sociedade, mas que venha de dentro do ser humano. Bom, o conhecimento, ele é a base de tudo. Eu gosto de dizer para a minha turma aqui que só o conhecimento liberta. Uma pessoa que joga no lixo comum, ou uma bateria, ou uma lâmpada fluorescente, ela nunca faz isso porque ela quer poluir o meio ambiente. Ela faz isso porque ela desconhece o impacto que aquilo vai trazer. Quando a pessoa
se dá conta, ela separa o seu resíduo, ela procura inclusive ser vigilante com os vizinhos, com os terceiros. Então a sociedade, ela protege aquilo que ela conhece, ela evita aquilo que ela sabe que vai ocasionar algum dano. E isso é da pessoa humana, a pessoa quer proteger o meio ambiente. Quando não faz, é porque não tem o conhecimento necessário para avaliar as consequências dos seus atos. Eu acho que a maneira de demonstrar que isso é importante é quando você começa a demonstrar, através de evidências científicas, os danos da não preocupação com a sustentabilidade. No momento que eu demonstro que isso tem risco para a sobrevivência da espécie humana, que isso tem risco para as descendências nossas, que nós estamos mudando o nosso meio ambiente de uma forma descontrolada e que isso poderá gerar uma crise em vários aspectos, entende? Desde da qualidade de vida, da questão da saúde, da questão de recursos naturais, na questão da alimentação, na questão da sobrevivência da espécie humana, eu acho que isso fica irrefutável, no momento que eu tenho isso. Mas se eu não tenho argumentos fortes, se eu utilizo realmente um pouco do que eu acho que pode ser, ou utilizo somente argumentos políticos ou ideológicos, aí eu realmente começo a não ter o sucesso, a não conseguir a adesão suficiente da população. Todo conhecimento tende a buscar a verdade, mas a grande pergunta que nós temos a fazer é: o que é a verdade? Quanto tempo dura uma teoria, mesmo uma teoria científica, até que ela seja comprovada e derrubada de forma contrária? Por isso, o conhecimento teológico não é um conhecimento sobre Deus, porque Deus em si ele é inefável, mas é uma reflexão sobre a nossa capacidade de acolher o que Deus se revelou. Por isso, a teologia nos ajuda muito a ajudar o ser humano a transcender. Eu diria que para uma sociedade plural como a nossa, a teologia é indispensável para chamar a atenção de dois pontos que às vezes o conhecimento pode esquecer se desligar da transcendência. É a questão do sentido da vida e da ética. Se nós perdermos também a dimensão transcendental, nós podemos avançar na tecnologia, no conhecimento mais variado. Nós podemos ter muito progresso, muita evolução, mas podemos nos desumanizar. A gente sabe que toda a ciência que é gerada pela observação ou pela experimentação, ela pode se demonstrar ao longo do tempo que aquilo não era bem verdadeiro, né? Porque mudou o paradigma, mudou o modelo e nós estamos diante de outra realidade. Sempre me lembro de uma afirmação que foi feita na década de 40 por uma revista chamada Revista Mecânica Popular, de que os computadores, o máximo que teriam era X mil válvulas, porque eles não poderiam ter mais com isso por causa do espaço, etc, etc. Sim, na lógica das válvulas, não na lógica dos transistores que surgiram depois, ou dos circuitos integrados. Então, a lógica naquele momento não permitia tu ver um futuro de outra forma. Então, a ciência foi evoluindo desse paradigma. Isso a gente aceita bem. O que a gente não aceita é tu basear uma tomada de decisão em cima de uma informação que ela nunca foi correta. Foi baseada em tuas vivências passadas, na tua axiologia, porque tu acreditasse em determinadas coisas, né?
E isso é muito ruim. Isso é muito ruim para a ciência e é muito ruim para qualquer movimento que busque, resolver uma situação da tamanha importância que é a questão da sustentabilidade. Então, eu penso assim, todos temos que nos reunir, discutir e cada um pode encontrar uma forma de colaborar, certamente, né? Na sua casa, na escola, na empresa que administra, onde trabalha, dentro de um veículo também, usar, por exemplo, um carro, 2, 3 pessoas vizinhas que vão para o mesmo lugar, compartilhar isso, andar de bicicleta, enfim, é uma série de coisas que cada um vai poder estabelecer para que o planeta fique mais saudável e ele mesmo, né, possa ter uma qualidade de vida melhor. Não acredita que a verdade vai estar na tua área. Ela vai estar quando tu tiveres a competência e a capacidade de entender a área do outro. A gente termina buscando na natureza ou em outras áreas a informação complementar que faz aquele momento da síntese. Eu tenho que sair de uma área que chama-se neurociência e entrar nesta outra. Isso é de um ganho tremendo. E esse é um desafio. Para um conhecimento integral ou um conhecimento sectário? Acho que o maior desafio que nós temos hoje na área do conhecimento é a fragmentação dos saberes. Cada um sabe demais, mas só de um ponto, e não consegue organizar a vida. Então nós temos gênios em várias áreas, mas incapazes de conviver. E aí perdem a essência de quem são. Acabam se tornando pessoas notórias no seu saber, não na verdade e nem na capacidade de integrar-se com os outros. E essa busca da filosofia, ela sempre tem um aspecto duplo também, que é uma busca interior por um ser humano mais uno, mais coerente, mais ético, mais verdadeiro, e uma busca por harmonia exterior. É o ser humano diante da sociedade, o ser humano diante da natureza. Então esse trabalho filosófico por busca de consciência acontece tanto dentro do próprio ser humano como na sua relação com os demais, na sua relação com o mundo ao seu redor. Então, um mundo melhor para mim seria aquele que sai de si mesmo, onde as pessoas saem de si mesmo, passam a olhar o que está em volta deles com o aspecto de tentar colaborar, de tentar construir realmente um mundo melhor para todo mundo. Antes de qualquer área do conhecimento, quem é o ser humano para mim? Quem é o outro? Especialmente o outro. Porque nós vivemos uma sociedade também que tem que superar o individualismo narcísico, o ego inflado, onde cada um se acha melhor que o outro. A gente percebe que numa sociedade como a nossa, ser substituído é muito rápido. Tem sempre alguém mais rápido, mais competente e me substitui muito bem, às vezes até melhor do que das minhas ações. Mas eu sou único. A melhor forma de ensinar é o próprio exemplo. Não é esse sentido. O sentido realmente é conseguir gerar pequenas transformações na nossa vida que vai servir de exemplo para outros. E uma sociedade onde esses valores éticos, a essência do homem seja mantido. E seja mantido esse homem altruísta, esse homem empático, esse homem que é capaz de se emocionar, esse homem que é capaz de criar, entende? Esse homem ligado à arte, também à tecnologia, mas sem esquecer a sua essência humana.